Eu sei que você não conta isso pra ninguém, mas eu te conheço. Você quer ser líder, quer ganhar mais para provar para seus amigos e para sua família que você é capaz e que é uma pessoa de sucesso. Mas você está mesmo preparado para isso? Você está ciente do que um cargo de liderança precisa ter? Principalmente nesse mundo onde as lideranças estão cada vez mais egoístas, com dificuldade de desenvolver os próprios liderados? Pois é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E se no final desse vídeo agregar alguma coisa diferente na sua vida, se inscreve no canal e ativa as notificações. Caso contrário, é melhor você consumir um conteúdo que realmente faça sentido para você e pare de perder seu tempo com vídeos aleatórios aqui nessa rede social. É o seguinte, um líder, ele precisa ter em mente de que agora ele vai lidar com adultos egoístas. Essa é a verdade. Não adianta você pensar que o seu time vai trabalhar com você porque você é o líder deles. Porque eles estão preocupados com o próprio umbigo. Eles vão querer qualidade de vida. E você vai ter que ensinar para eles o que é trabalhar em equipe. Fazer com que eles entendam o que de fato é todo mundo ir na mesma direção. Esse é o seu trabalho. Eu me lembro quando eu liderava um pessoal num armazém, tinha 30 pessoas, variava, a época de safra podia chegar até 60, mas normalmente girava aí em torno de 3 turnos, 30 a 40 pessoas. E eu chamei esse pessoal para conversar, mostrar para eles a dimensão do trabalho deles, que o que a gente estava fazendo ali não era só movimentação de mercadoria, mas para que eles pudessem entender que aquela carga que às vezes eles carregavam, elas estavam indo para outro país, elas estavam indo para o Brasil inteiro, entende? A perspectiva muda, isso traz pertencimento. E por mais que pareça bobo, quando essa pessoa que está ali, ela entende a dimensão do que ela trabalha, quando ele estiver conversando nas rodinhas de amigo dele, ele vai ser o cara que trabalha na empresa tal. E isso traz para ele aquela sensação de satisfação. Claramente, para muita gente isso faz toda a diferença. Pode ser que para você não faça, mas para os liderados de algumas pessoas, faz. Tem muita gente que gosta desse reconhecimento. E todo mundo gosta de se sentir importante. Agora você vai precisar fazer o que ninguém quer fazer. Aqueles projetos mais embrolhos, sabe? Aqueles mais difíceis, que todo mundo torce o nariz. Pois é ali que você vai entrar. Todo mundo tende a chutar aquele projeto para longe. E sabe por que você precisa buscar esse projeto? Porque ele traz visibilidade. E é isso que causa impacto. Ninguém quer. Mas quando você consegue resolver, todo mundo vai saber quem você é. E por mais que ele tenha um esforço alto, o impacto vai ser ainda maior. Eu me lembro que nessa mesma empresa que eu trabalhei, a empresa trabalhava com os operadores fornecidos pelo sindicato, fornecendo uma mão de obra mesmo, só que não era especializada, a gente precisava de algo mais especializado. E quando eu cheguei lá, me disseram assim, será que você vai conseguir tirar o sindicato daqui? Muita gente já tentou e não conseguiu. Foi um dos projetos, era um imbróglio de projeto, igual eu falei. Mas com a minha liderança desse projeto, foi o maior projeto que a gente entregou naquele lugar, porque mudou a vida de muita gente depois. Eu fiquei sabendo isso muito tempo depois. Então, olhe para a sua realidade e veja quais os projetos que você pode absorver, que são, às vezes, uma bucha, mas que você consegue trazer uma visibilidade positiva. E faça o que for preciso para entregar esse projeto no prazo acordado. Porque também, se você assumir a bucha e não entregar, aí vai ser um tiro no seu pé. Por isso que é importante você entender o que você está assumindo, saber que pode dar errado, mas que você vai fazer de tudo para que o resultado aconteça. E nesse momento, você tem que colocar as pessoas para jogar junto com você, trabalhar junto com você, beleza? A promoção para ser líder, ela não acontece por um único fator. É um conjunto de coisas. E eu te ensino como você pode construir isso através de 4 pilares. Coloquei 8, né? Não, são 4 pilares que você vai desenvolver para o seu próximo nível. Nesse canal tem um vídeo que eu falo sobre todos esses pilares e como você consegue aplicar eles no seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo aqui. Bom, e se você quiser de fato se tornar um líder da empresa, eu imagino que sim, porque normalmente minha audiência ela busca isso, você precisa ter senso de dono. Aí, isso aqui todo mundo fala às vezes, eu ouvo isso, né? Ah, mas eu não ganho o mesmo tanto que dono. Isso aí, eventualmente, até para quem trabalha nas empresas, isso acontece, tá bom? Essa é uma mentalidade que, eventualmente, você encontra. Eu concordo, você não ganha o mesmo tanto que o dono, mas você também não tem o mesmo risco que o dono.
E mesmo que você trabalhe numa multinacional e que o seu chefe seja um gerente, um supervisor e tudo mais, você também não tem o mesmo risco que ele. Ah, mas ele pode me mandar embora. Pode. Mas se você é uma pessoa que entrega bons resultados, a probabilidade dele te mandar embora é muito difícil. Por quê? Se o time dele passa a entregar resultados ruins, ele é o responsável. E aí ele não vai conseguir te dispensar, porque senão os resultados dele vão continuar ainda piores. Entende? E nesse sentido, para ele é uma faca de dois gumes, mesmo se o cara for ruim, líder. Portanto, você precisa entender, quando eu falo senso de dono, é você ter responsabilidade. Porque o mau desempenho da sua equipe é o seu mau desempenho. Então, sua equipe não pode performar ruim. E aí você vai sugerir melhorias para as outras áreas, sabendo fazer isso. Você vai dar feedback para as pessoas que estão fazendo ali corpo mole na sua área. Chamar essa pessoa para conversar, entender por que ela está fazendo aquilo, como que você pode melhorar isso. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum os chefes perceberem que você está ficando away no Teams ou offline, ou você demora a responder quando ele manda uma mensagem. Gente, você está passando uma mensagem o tempo inteiro. Se você demonstra isso, mesmo achando que está enganando a pessoa, ou não está fazendo por mal, mas você fica constantemente ali saindo, isso causa uma má impressão. Agora, se você avisa, por exemplo, olha, eu vou sair, me ausentar por 20, 30, 40 minutos aqui para resolver um problema XYZ que eu tenho, pessoal, tudo bem? Ou você alinha isso antes, olha, semana que vem eu tenho que resolver um problema assim assado, percebe? Você começa a dar elementos de confiança para aquelas pessoas que trabalham com você, principalmente para o seu chefe. Você vai agir como dono. Gil, mas e se a pessoa não melhorar? Gente, você vai começar a escalar o tema. Você começa a copiar o chefe da pessoa, ou você vai trocar uma ideia. Olha, eu estou conversando com fulano ali, já mandei um e-mail para ele, ele não me responde, eu preciso de uma resposta, o que está acontecendo, etc, etc, etc. Você vai estruturar isso de uma forma concreta, com fatos reais, porque se você estiver fazendo isso para pegar no pé, aí você não vai ter nada. Já aconteceu isso comigo, as pessoas começaram a falar que eu não estava envolvendo fulano, ciclano, etc, etc. E na realidade a pessoa não tinha um fato concreto para me dizer o que estava acontecendo. Então ela estava simplesmente achando ruim porque eu não envolvi ela em todos os assuntos que tinham para envolver. Eu falei, mas você não precisa ser envolvido em todos os assuntos. Você tem que ser envolvido nos assuntos que me direcionam para que você seja. Entende? Então, aquela pessoa achar ruim, pode ser um custo político? Pode. Só que eu não estava fazendo nada errado. Só que eu entendi com aquela pessoa o que precisava ser feito. Porque ela tinha achado ruim, mas ela também não soube esclarecer o que precisava. Por isso que é importante, quando você for conversar com as pessoas sobre isso, você saber esclarecer o que você está sugerindo de melhoria. Porque senão vai virar simplesmente uma sugestão vaga e a pessoa não vai levar isso em consideração. É isso que vai acontecer. E hoje a gente vive nesse mundo, né, de camaradagem extrema. Aquela coisa de, enfim, puxa-saquismo diretamente, digamos assim, né? A produtividade da pessoa continua cada vez mais baixa se você continuar falando, não, é por causa daquilo, é por causa disso, e começa a ter uma camaradagem ali, principalmente entre os próprios pares, né? Isso acontece. Você está queimando o filme da pessoa? Não, se você chamou aquela pessoa para conversar e falou que ela está fazendo corpo mole e ela continua fazendo, você não está queimando o filme. Se você dá esse feedback para ela e ela não muda, você está dando a chance para ela poder fazer isso. E aqui, gente, eu sei que isso é difícil, mas essa é a verdade. Porque se você estivesse atuando com uma empresa sua, você continuaria mantendo essa pessoa na sua empresa? Eu tenho certeza que não. Você não adotaria esse tom de camaradagem. Mas a empresa não é minha. Pois é, isso diz muita coisa sobre você. Sobre como você age na empresa que você trabalha hoje. Talvez seja por isso que você não foi promovido até hoje. Percebe? É por isso que você precisa entender isso. Porque muita gente acha que isso é maldade, muita gente acha que isso é falta de camaradagem. É por isso que a gente tem as coisas como estão hoje. A produtividade no Brasil super baixa e o povo achando que está trabalhando demais. Porque não consegue ter efetividade, não consegue ser preciso nas coisas que faz. E porque fica fazendo corpo mole também. Não estou falando que é o seu caso, eu estou falando que é importante você perceber isso, entender isso e saber lidar com isso. E por fim, queira crescer seu time. Isso aqui é o que mais falta hoje. As lideranças puxarem o time para cima, aproximar o time, chamar para tomar um café, trocar uma ideia, abrir o jogo para eles no sentido de falar o que eles têm medo de perguntar.
Porque quando você está ali e você traz isso à tona, eles sentem confiança em você. Levanta a bola, por exemplo. Alguém aqui quer ocupar a minha posição? Se alguém falar que sim, mostra para ele como você chegou lá. O que você precisa fazer? O que você sugere? Pode ser que o caminho dele seja diferente? Pode, mas pode ser também que existam coisas que você fez que para ele funcione. E isso começa a construir essa confiança. Porque do mesmo modo que eles começam a confiar em você, você também começa a ter uma maior confiança neles. Você contribuir com essas pessoas, compartilhar a experiência, mostra que você está ali para eles. Você defende o time. E a partir desse momento que eles entendem esse pertencimento, eles param de fazer as coisas porque você é o chefe deles e fazem porque eles querem ser como você. É muito diferente isso. É muito diferente o chefe chegar para mim e falar assim: faz isso assim, assim, assado. Eu vou fazer porque ele é meu chefe. Agora não, eu vou fazer porque eu gostaria de ser como ele na empresa. É totalmente diferente. A maneira e a postura como isso se apresenta. Muitas pessoas esperam os líderes tomarem a ação por elas. Não seja essa pessoa. Mas você, como líder, pode puxar essas pessoas para que elas saiam da inércia. A pessoa começa a sair do lugar realmente. E elas começam a entregar um resultado que às vezes ela nem tinha imaginado que ela conseguiria. Eu vou dar um meu exemplo. Eu aprendi espanhol porque uma líder me puxou para que eu aprendesse uma nova língua, para que eu pudesse liderar reuniões em espanhol. E eu corri atrás, fui atrás e consegui aprender a falar uma nova língua. Então, se ela não tivesse feito isso, será que eu teria feito isso por mim? Teria ido atrás, teria buscado? Provavelmente não. Comece a agir assim, construa o seu legado e as pessoas elas sempre se lembrarão de você com muito carinho. Não que isso seja algo que você está buscando, mas sim uma boa consequência dos seus próprios atos. Te vejo no próximo vídeo.